noite, pessoal. Hoje é o terceiro e último dia da nossa Semana Jovem e em seguida nós teremos a palavra com o pastor Iago Martins. Enquanto isso, vamos relembrar o nosso versículo tema da semana, que é o primeiro do Salmo 121, que diz: Elevo meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? Nós bem sabemos a resposta disso. E assim como o salmista, nós podemos afirmar que nosso socorro de fato vem do Senhor. E é com base nessa afirmação e confiantes nisso que nós temos buscado nos fortalecer na palavra do nosso Deus durante esses 3 dias, certo? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos através dessa transmissão, refletindo na Tua palavra juntamente com todos os irmãos da nossa federação, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar com todos nós agora, abrindo nosso coração, abrindo nosso entendimento, para que a Tua palavra possa chegar a nós, sendo compreensível, Pai, e que possamos, ó Pai, assimilá-la para a nossa vida também, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos pastores que o Senhor usou para falar conosco nesses 3 dias, pela disposição que eles tiveram. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, seus ministérios também, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo o nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a manter a nossa fé firme e forte durante esse tempo de tantas incertezas, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a ser confiantes na Tua misericórdia e no Teu cuidado para conosco, Pai. Abençoe mais esta noite, que tudo possa correr de acordo com a Tua vontade e para o bem do Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu passo agora a palavra para o pastor Iago. Pastor? Aí. Opa, estão me ouvindo? Todos me ouvem? Espero que estejam todos me ouvindo. Não é normal pregar para uma câmera, ao invés de pregar para a própria igreja. Para mim é uma alegria muito grande, motivo de muita graça divina, poder estar aqui com os irmãos, poder estar através de um ambiente online como esse, compartilhando algo da palavra de Deus, compartilhando algo acerca desse período tão complicado que a gente está vivendo, esse período de pandemia, em que é até difícil, né, a gente se reunir fisicamente. Eu não sei como as coisas estão aí com vocês. Aqui em Fortaleza, a gente está começando um processo lento e gradual de reabertura nas nossas igrejas para termos cultos públicos. Graças ao bom Deus, a gente tem tido casos cada vez menores de contaminação aqui na nossa cidade. Então, a gente tem tido uma lufada de ar, a gente tem conseguido ver novamente os irmãos, a gente tem conseguido nos encontrar depois do culto, ainda de máscaras, ainda com todos os protocolos que envolvem esse período novo, mas graças a Deus por estarmos voltando a um nível de comunhão como igreja. Agora, esse período nos ensinou e nos deu alguns novos hábitos como igreja, digamos assim. E esses novos hábitos talvez tenham vindo para ficar, como esses ambientes de conferências online. Talvez seja uma coisa que após o período de pandemia elas continuem existindo e a gente continue tendo esse tipo de período. Eu acho vantajoso, eu acho uma coisa muito maravilhosa e fico muito honrado com o convite da UMP, fico muito honrado com poder estar aqui falando um pouco sobre esses períodos. Quero convidá-los para orar, para a gente pedir para que Deus nos abençoe, e a gente vai começar com a nossa palestra de agora à noite, pensando sobre esse período de igreja pós-pandemia, olhando para aquilo que Deus tem para nos ensinar nesse período. Então, por favor, se você quiser, ore comigo para que a gente possa pedir a bênção de Deus e então seguir meditando acerca desses assuntos. Senhor Deus, eu te louvo e eu peço pela tua graça e pela tua misericórdia. Clamo para que tua boa mão se coloque sobre nós e nos permita, Deus, aprender de ti. Pregar sem ver os olhos dos irmãos, ensinar algo a teu respeito, sem ter uma resposta imediata daqueles que nos ouvem, é uma coisa muito difícil. Sem irmãos do lado. Mas somos gratos, porque a tecnologia tem nos ajudado a sentir menos a dor
desse período tão novo e tão difícil. Então, nos ajuda essa noite, nos instrui, nos ajuda, nos dá da tua graça, toca nas nossas mentes para que possamos compreender aquilo que vem de ti, toca nos nossos corações para que possamos amar a tua verdade, move nossas mãos, move nossos pés, nos move, Deus, em direção àquilo que o Senhor espera de nós. Que teu Santo Espírito possa tocar em cada um daqueles que nos ouvem, assim como peço para que toque em nós que estamos falando e coordenando essa transmissão. Se nós pedimos, no santíssimo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é um motivo de muita alegria, certo? Poder falar com vocês. Me permitam que eu compartilhe com vocês algumas impressões, talvez um pouco desordenadas, sobre desafios dessa igreja pós-pandemia. Existem muitos problemas que vão nos assolar, né, que já têm nos assolado. Questões envolvendo a vida financeira de irmãos da igreja, muitos pobres, ainda mais pobres por causa desse período de pandemia, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam suas empresas. Pessoas agora enlutadas e sem condições, talvez psicológicas, de continuar servindo nos mesmos ministérios que serviam. A gente tem agora o desafio de uma igreja que talvez esteja com menos receita para poder servir a obra missionária, para poder servir a sociedade como servia. Muitos desafios novos têm surgido, mas há um desafio particular que eu quero tratar com vocês, que é justamente o desafio que envolve a comunhão e a união da igreja neste período de pandemia. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que vai ser um exemplo interessante, talvez um tanto intrigante nesse período. Alguns de vocês devem ter ouvido sobre a Grace Community Church, do pastor John MacArthur. John MacArthur Jr. é um dos maiores teólogos do mundo, é um dos homens mais benquistos nos Estados Unidos, dentro do movimento fundamentalista. Tem comentários bíblicos, expôs a Bíblia inteira na sua igreja, é alguém muito querido no Brasil também. E John MacArthur, recentemente, nesse período de pandemia, se recusou a seguir os protocolos tanto de segurança do Estado, os protocolos de segurança do seu Estado, nesse período de pandemia no que envolve coronavírus. Primeiro, o Estado da Califórnia proibiu grandes aglomerações, o que incluiu a igreja de John MacArthur. Então, eles pararam para alguns cultos, então voltaram. E então houveram algumas restrições a mais que foram impostas a algumas aglomerações, como o canto público, por exemplo. As pessoas não podiam cantar coletivamente, né? Isso tanto em estádios. O que é a Grace Community Church, como eu diria, representada pelo pastor John MacArthur, mais uma vez tomada por todo o seu time de presbíteros, como é que eles responderam a isso? Eles se recusaram a cumprir essas regras. E então fizeram uma nota sobre desobediência civil, explicando por que eles iam cometer desobediência civil e deixar de cumprir isso. Qual é o problema? Qual é a área desse problema? Certo? Você tem pastores discordando de John MacArthur, pastores concordando com o John MacArthur. E onde é que mora a questão desse debate? Esse é um debate que rola na área da teologia. São leituras bíblicas diferentes. Pastores que escolhem abrir suas igrejas, pastores que escolhem fechar suas igrejas, seguindo ou não recomendações políticas. Onde é que mora o desafio? São pastores que discordam na leitura de Paulo? São pastores que discordam na perspectiva que eles têm em hermenêutica da Escritura? São pastores que têm visões diferentes de escatologia? Essa não é uma questão que envolve a nossa teologia cristã tradicional. É uma questão que está relacionada com virologia e com ciência política. São duas áreas que não são áreas propriamente, como eu diria, teológicas. Você não está lidando diretamente com leitura do texto bíblico, pelo menos não no momento específico, no momento direto. Mas você tem a sua vida de igreja profundamente afetada por duas matérias completamente alheias àquilo que a gente prega no domingo. Virologia, questões de saúde pública, ciência política e afins. Veja, nós vivemos em um mundo cada vez mais complexo. E temos uma igreja metida com realidades cada vez mais complexas, que deixaram de ter um caráter meramente secundário. É uma frase muito antiga da história da igreja, de autoria um tanto difícil de chegar, que muitos alegam ser de Agostinho, mas na verdade não é. Ela é uma frase mais medieval
do que antiga, de que naquilo que é essencial, unidade, naquilo que é secundário, liberdade. Em tudo, a caridade, o amor. Mas veja, dentro da cultura complexa que nós estamos vivendo, pontos que outrora seriam considerados completamente secundários à vida da igreja começam a tomar uma importância um tanto central. Quem diria que virologia é uma questão importante para a igreja? Quem diria que direito é uma questão importante para a igreja? Nenhuma igreja tem na sua confissão de fé declarações acerca de saúde pública. As igrejas não têm no seu código de ética questões envolvendo medicina. Agora, nós temos igrejas tendo posturas e sendo o centro do palco dos relacionamentos eclesiásticos, questões que estão associadas a decisões de saúde pública e do modo como se percebe a gravidade da pandemia. Foi Emily Durkheim que escreveu na Divisão Social do Trabalho sobre sociedades orgânicas e sociedades mecânicas. Sociedades mecânicas como sociedades mais simples, mais tribais, mais arcaicas. Sociedades orgânicas como as nossas, em que existe um corpo complexo de relações que fazem com que a sociedade exista. Que tipo de sociedade a gente vive hoje? Eu acho que a gente já suplantou aquilo que Durkheim colocou como uma sociedade orgânica. Talvez a gente esteja numa sociedade líquida, como diria o Bauman. Talvez a gente esteja num tipo de sociedade tão fluida e tão complexa que é bem possível que as ciências sociais não tenham dado um nome ainda que abarque toda a completude do modo como nós vivemos. Ser igreja em uma sociedade tão complexa, ser igreja no meio de desafios tão específicos, é uma coisa muito nova. A gente costuma olhar para o passado e achar que a gente vive uma situação muito particular, sempre. De que o modo como nós vivemos não representa diretamente o modo como as pessoas sempre viveram. O passado sempre foi ou melhor ou pior. Sempre existe uma utopia passada ou sempre existe uma negritude passada, digamos assim. Enquanto hoje, o que nós temos é realmente, sem exagero na linguagem, uma situação completamente nova, acerca de soluções e respostas altamente secundárias e terciárias se tornarem centrais em tomadas de decisões para as comunidades. Veja, se John MacArthur estiver errado, ele e o seu presbitério estão colocando a vida de mais de 10 mil pessoas em risco ao manter os cultos funcionando. Veja, eles não só mantêm os cultos funcionando, como eles não seguem corretamente todos os protocolos que seriam ideais seguir. Por exemplo, um presbítero da igreja deles comentou de forma não oficial de que, como vários irmãos não acreditam na eficácia do distanciamento e do uso de máscaras, então eles não cobram que esses irmãos usem máscaras dentro do prédio da igreja, que se distanciem, que eles fizeram espaços separados para quem deseja usar máscaras e ficar com distanciamento e quem deseja ficar mais aglomerado, digamos assim. Perceba, se John MacArthur estiver errado na teologia? Não. Errado na hermenêutica? Não. Errado na sua exegese? Não. Errado na sua virologia. Ele coloca a vida de 10 mil pessoas, de 10 mil crentes em risco. Agora, se John MacArthur estiver certo, se ele estiver certo, o que nós temos são vários irmãos do mundo inteiro sendo subservientes a imposições estatais que impedem certas atividades da igreja, de forma a trazer malefício à vida da fé de muita gente. Veja, crescimento na fé, crescimento na graça, vida de igreja, submissão ao Estado, são questões altamente urgentes que não ficam mais no debate do Facebook. Decisões são tomadas acerca da vida eclesiástica com base em cada uma dessas questões. Não sei você, estar na pele de um time pastoral em tempos como esse não é fácil. As pessoas dizem, eu queria ser pastor, eu queria estar no ministério. Você realmente quer ser o responsável por tomar decisões de saúde pública sobre uma pequena comunidade? Você quer ser alguém responsável por tomar decisões e por guiar um grupo de pessoas dentro de áreas que não são o que você estudou no seminário? Porque eu estudei grego, eu não estudei virologia, eu estudei hermenêutica, eu não me especializei em saúde pública. E essas são decisões a serem tomadas acerca da vida de igreja. A dificuldade, em cima disso, é que nós vivemos em tempo de cólera. Existe uma profunda politização da fé. E esse período de pandemia acabou
mostrando, trazendo novas cores a isso. Decisões acerca de saúde pública se tornaram decisões profundamente políticas. Você tem, então, o uso de máscara. E se você usa máscara, você é alguém que é influenciado pela OMS, e a OMS, segundo alguns, é a besta do apocalipse que vem para destruir as pessoas. Deixar que sua temperatura seja medida na porta da igreja, segundo outros, é se submeter ao que vai acontecer quando a besta colocar o chip na testa dos irmãos. Veja, a gente tem desafios muito profundos em pequenas decisões que envolvem saúde pública. Para outros, fechar a igreja é simplesmente ir contra a própria fé. Na nossa própria comunidade, houve pelo menos um irmão que parou de frequentar a igreja, abandonou nossa comunidade. E abandonou nossa comunidade porque pararmos os cultos quando o Estado proibiu, segundo ele, foi ser subserviente a uma entidade maligna. E a igreja tinha que ter continuado os seus cultos. Quando a gente voltou aos cultos e foi procurá-lo, ele disse que não ia voltar para a igreja porque não ia usar máscara, não ia se submeter a isso. Veja, simples questões envolvendo virologia se tornaram questões centrais na vida da fé de muitas pessoas. Para outros, então, tomar ou não determinado remédio representa submissão ou não, ou ao político da situação, ou a entidades internacionais. O artigo que é publicado, a notícia que é compartilhada, não é mais uma questão de observação da realidade. Agora aparece como um tipo de subserviência a um tipo específico de ideologia política. Vivemos uma época em que a cosmovisão cristã virou nada mais do que uma ideologização pseudo-cristã. E que, no fim das contas, o que nós temos não são mais irmãos que apresentam, a partir da leitura da palavra, uma visão de mundo, mas pessoas que se submetem a um tipo de visão política específica e que leem a Escritura e toda a sua realidade de fé a partir daí. Então, eu estou pregando na igreja em um domingo, falando sobre o livro de Jó. E eu digo que, olha, Deus mandou a doença para Jó. E Jó foi fiel mesmo assim. Olha, Deus nos mandou a pandemia. Deus nos mandou o coronavírus e a gente tem que ser fiel como Jó foi. Termina no culto, um visitante pergunta, você é o pastor da igreja? Eu respondo afirmativamente. Ele diz, Deus não enviou a pandemia. Quem enviou a pandemia foi Bill Gates. E um cristão começa lá a explicar por que o Bill Gates, na verdade, criou o coronavírus para poder implantar o chip da besta em todas as pessoas. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente está vivendo agora, como igreja, e o período pós-pandemia tem acerrado isso, um ambiente em que a gente acha que aquilo que é o fim, na verdade, é o começo. Aquilo que a gente considera o fim de um período de cólera, na verdade, vai ser o início de cóleras muito mais profundas, pela leitura que eu tenho feito. Posso estar errado, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu tenho chegado à percepção, ao ver como as coisas têm acontecido, de que os acirramentos políticos nas igrejas vão se disfarçar cada vez mais de cosmovisão e vão separar os irmãos, onde eles deveriam viver em unidade. Por isso, eu quero evocar um texto de Paulo, em 1 Coríntios 1, 11 a 13, onde Paulo fala acerca de unidade em variadas. Eu acho que eu me mutei sem querer. Tá? Eu disse que de vez em quando eu olho para o lado aqui, porque olhando para o lado eu vejo se a transmissão tá ok, tá bom? Mas eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 1, de 11 a 13, onde Paulo vai falar especificamente acerca de divisão dos períodos, divisão no meio da unidade da igreja. 1 Coríntios 1, 11 em diante diz assim: Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo escreve àquela igreja, aqui no versículo 11 do primeiro capítulo, ele já levanta uma questão importante, e ele vai evocar o fato de que esses irmãos estavam divididos. Divididos como?
Paulo diz que alguns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas, outros eram de Cristo. Alguns se diziam de alguém, de um líder específico. Quando a gente vai lendo o contexto de Paulo e vai tentando presumir o que é que estava acontecendo ali, Paulo continua falando nos versículos adiante sobre batismo. E ele dá graças a Deus não ter batizado muita gente, porque assim ele não teria muita gente sendo de Paulo. A impressão que nós temos é que o povo de Corinto estava seguindo aquele que o batizou, como se aquele que o batizou fosse uma representação de um tipo de escola que eles tinham que seguir. Quando a gente olha para o resto da epístola, o capítulo 1, capítulo 2 e o fim do capítulo 3, Paulo vai criar, em contraposição a isso, em contraposição a essa ideia, uma longa crítica às filosofias pagãs. E ao modo como a filosofia pagã estava entrando na mente daquelas pessoas. Não simplesmente ideias filosóficas, mas um modo filosófico, digamos assim, de ver a vida. Aqueles homens estavam achando que era sabedoria secular, que era sabedoria sem Deus, que ia levá-los a Deus. Quando, na verdade, essa verdadeira sabedoria, sim, era uma filosofia cristã que vinha, acima de tudo, da obra de Cristo na cruz, e morrer em nosso lugar. Parece que Paulo está lidando com irmãos que estão em divisão, que não estão mais encontrando comunhão uns com os outros, porque eles estavam colocando os pregadores como líderes, como representantes de um saber, como se eles estivessem simplesmente seguindo escolas filosóficas. Um dizia eu sou platônico, o outro eu sou socrático, o outro eu sou aristotélico, eu sou estoico. Assim como eles diziam eu sou paulino, eu sou apolinário, apolino, eu sou petrino, eu sou cristão, né, nesse sentido. Eu escuto esse, eu não escuto aquele. A minha escola é essa, a minha escola não é aquela. Ah, mas Paulo disse isso. Ah, não, mas Apolo disse aquilo. E então o conflito surgia na comunidade. Como é que a igreja deve lidar com os desafios de divisão que surgem agora? Porque a gente olha algum dizendo, não, mas eu sou bolsonarista. O outro diz, não, mas eu confio na OMS. E a gente se acusa, eu sou da hidroxicloroquina. Não, mas eu sou da outra lá. Não, eu sigo a OMS. Não, eu sigo o governo. Não, eu sigo a Osmar Terra. Não, eu sigo esse, eu sigo aquele. A gente tem uma igreja em que a gente não tá, que a nossa própria manifestação de fé intrarreligiosa é afetada profundamente pelo modo como a gente interpreta as forças políticas. Justamente porque a gente tem atrelado, assim como os coríntios atrelavam a vida de igreja à filosofia secular e criaram um tipo de amálgama filosófico-eclesiástica, nós temos criado um tipo de amálgama político-eclesiástica, em que certas submissões políticas representam a nossa manifestação de fé. De modo que Paulo faz uma pergunta muito séria para aqueles irmãos. Por acaso, Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? 3 perguntas importantes que Paulo faz em um período de divisões filosóficas que estava afetando a vida da igreja, se tornando divisão teológica. Jesus está dividido. Ora, Cristo é um só. Jesus morreu por quem votou do presidente. Jesus morreu quem votou nulo. Jesus morreu por quem votou em outros grupos. Jesus morreu por quem acredita num remédio ou em outro. Jesus morreu por quem é negacionista científico, por quem é idólatra da ciência, muitas vezes. Jesus morreu por pessoas que acreditam em fake news também. Jesus morreu por pessoas que se acham intelectualmente superiores às outras, porque seguem esse ou aquele virologista. Jesus morreu por pessoas muito diferentes. E Jesus não está dividido. Cristo é um só. Não faz sentido que a igreja esteja dividida, que os irmãos não estejam em comunhão, porque eles encontraram alguma coisa que os separa, que seja mais forte do que aquilo que os une. Meus irmãos, Paulo está dizendo que aquilo que une é muito maior do que aquilo que separa. De que sim, talvez eles fossem separados por certas preferências naqueles que pregavam o evangelho para eles. Paulo vai dizer que esses homens não eram nada mais do que servos do mesmo Jesus. E Jesus é um só. Como pode membros da igreja, então, se encontrarem em divisão, porque alguns preferem uma resposta à pandemia do que outra? Porque alguns preferem uma escolha política do que outra, porque alguns preferem um tipo de comportamento público de asseio pessoal do que outros. Parece bobagem,
Mas Jesus não está esquartejado. Jesus não está partido ao meio. Se nós somos cristãos, de fato, dentro de uma cultura profundamente politizada, nós precisamos calibrar profundamente a nossa fé com cristianismo. Veja, com cristianismo. Porque a nossa fé, muitas vezes, está calibrada com os outros ismos por aí. E então a gente tem política como esperança, política como redenção, política como um meio de dar resposta final aos problemas da nossa sociedade. Quando, na verdade, a gente tem como única esperança a obra perfeita de Cristo na cruz. Nossa fé não é uma fé política. Nossa fé não está nos ismos seculares. A nossa fé está naquele que morreu, naquele que é um. O cristão bolsonarista, o cristão lulista, o cristão anarcocapitalista, o cristão socialista, o cristão que é submisso às mais variadas áreas aí da ciência política, um pode estar mais certo ou mais errado do que o outro. Mas se todos são cristãos de fato, com as suas loucuras com relação à pandemia, com seus acertos e seus erros com relação à ciência política, com suas preferências melhores ou piores acerca de política, submissos, arrependidos, crentes, unidos em Cristo, nós formamos um só corpo. A primeira aplicação geral que eu quero trazer, então, no meio dessa meditação sobre desafios da igreja pós-pandemia, é que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Podemos ter as nossas loucuras, podemos agir de formas muitas vezes irresponsáveis, podemos acreditar em notícias falsas na melhor das boas vontades, podemos nos sentir superiores e instruídos porque lemos os papers certos. No fim das contas, numa perspectiva a longo prazo, diante da eternidade, tudo isso, por mais importante que seja, significa pouco diante da transcendência, diante do fato de que o vírus vai nos matar. Se ele não nos matar, outro vírus nos mata. Se não for por vírus, nossas veias entopem, nossas células entram em divisões estranhas, o câncer fica metastático. A gente tropeça, o carro bate, a gente cai, a idade chega. E, no fim das contas, não importa o remédio que você tomou, não importa o político em quem você votou, não importa a sua grande resposta à questão da ONU, da OMS, dos tratados internacionais. No fim das contas, importa, você esteve unido em Cristo Jesus. Você esteve unido com Cristo e em Cristo. Você viveu com seus irmãos como igreja e se submeteu a eles. Cristo não está dividido. Às vezes, alguns irmãos gostam de comprar briga, discutir sobre algumas coisas. E veja, se nós estamos todos unidos em Cristo Jesus, em um Cristo que é uno, nós sim podemos divergir, discordar, tentar encontrar respostas a partir do dissenso, mas nós não podemos nos separar naquele que é muito mais unido, naquele que nos cola com muito mais força do que qualquer opinião ou perspectiva que possa ser dada a problemas seculares. Ainda que esses problemas afetem profundamente a vida de igreja. É um tempo de cautela, acima de qualquer coisa. Em segundo lugar, Paulo pergunta, Paulo foi crucificado por vocês? Veja, quem foi que se sacrificou por nós? Aquele que se sacrificou por nós foi Cristo Jesus. Foi o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, quem morreu e deu a vida por cada um de nós. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo. Nós somos unidos e sujeitos a Cristo Jesus, porque aquele que derramou sangue por nós foi o próprio Cristo Jesus. Deixa eu citar alguns exemplos interessantes aqui. Dentro desse período, né, de ebulição política, a gente teve a eleição presidencial do último ano, né? E a gente teve Jair Bolsonaro sofrendo aquele terrível atentado à sua vida quando Adélio Bispo, né, o esfaqueou na região abdominal. Uma coisa terrível, injustificada. A violência política é uma coisa terrível. Mas começou uma frase nas redes sociais de campanha, se de forma orquestrada ou de forma espontânea, não se sabe, por mais que se desconfie. Mas dizendo que Jair Bolsonaro sangrou por nós. E a linguagem era sempre essa. Ele sangrou por nós. Aqui eu não faço nenhuma crítica política especificamente, eu quero analisar um fato acontecido. A resposta que algumas pessoas dão à questão política é uma resposta de subserviência tão profunda que algo que seria dito diretamente acerca de Cristo começa a ser aplicado secundariamente a personagens da vida política. Veja pela outra via,
A gente teve a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E houve pastores que foram lá e, em entrevista, diziam: estou aqui fazendo o que Jesus faria. Indo diante de um preso por corrupção, estar na porta do presídio fazendo os mais variados protestos. Desse mesmo pastor específico, colocou no seu Twitter que, olha, eu ouvi a voz de Deus e Deus me mandou derrubar o governo Bolsonaro. Veja, a idolatria política ela sempre vai se manifestar de dois lados. Ou como submissão das mais profundas, ele sangrou por nós, ou como oposição das mais profundas, né, de tratar o outro como um tipo de diabo. E todos nós estamos sujeitos a isso. A grande questão é que as idolatrias se manifestam em, muitas vezes, achar que o sangue foi derramado por mim, sem ter sido o sangue de Jesus. Num namoro, muitas mulheres, muitas jovens se sentem presas a homens canalhas e cafajestes, eu já tive que dar aconselhamentos nesse sentido, porque elas interpretam que esses homens fizeram muitos sacrifícios por elas, quando, na verdade, esses sacrifícios nem existiram de verdade. Muitas vezes a gente se submete a ideias do nosso tempo porque a gente começa a encontrar um sentimento de gratidão, de dívida, não é? Um senso de pertencimento a determinado grupo dentro mesmo do contexto de igreja, criando divisões na comunidade. Paulo vai dizer que a gente só sente sangue derramado a partir da cruz. Quem foi que morreu por nós? Desculpa dizer isso, mas Bolsonaro não sangrou por nós. Lula não sangrou por nós. A OMS não sangrou por nós. Osmar Terra não sangrou por nós. Átila Yamarino não sangrou por nós. A hidroxicloroquina, o zinco, não sangraram por nós. Quem sangrou por nós foi Jesus. E a gente pode ter opiniões sobre os personagens políticos do momento. O que a gente não pode é esquecer que eu e você, com as mais variadas visões políticas, temos um único sangue derramado por nós, que é o sangue de Cristo Jesus. Nós não podemos achar que figuras do momento podem representar, de alguma forma, a redenção para a nossa vida. Só quem morreu por nós foi Jesus. E se Jesus morreu por mim e morreu por você, e se o sangue de Jesus foi derramado sobre mim e sobre você, por que a gente vai deixar que o remédio que a gente toma ou não toma, ou que a gente acredita ou não acredita, nos dê vida? Veja, o mesmo sangue poderoso do Cristo vivo foi derramado sobre nós. Se você toma um remédio ou outro, significa muito pouco. Se você concorda com um paper ou com outro, significa muito pouco. No fim das contas, há um sangue muito mais poderoso do que isso. A terceira pergunta que Paulo faz é: vocês foram batizados em nome de Paulo? Irmãos, qual é o nome que a gente carrega? Desses desafios no tempo de pandemia, nós carregamos muitos nomes. Tinha uma brincadeira no Twitter que as pessoas colocavam uma casinha e diziam: nesta casa nós servimos a Átila Yamarino. Outros, né, usando suas camisas de presidentes, né, propagavam certas compreensões. As pessoas mandavam nos grupos do WhatsApp as mais variadas notícias. E muitos nomes foram propagados. E, novamente, a gente pode entrar em um debate de ideias e propagar algumas concepções. O problema é, nós, acima de qualquer coisa, somos missionários. Acima de qualquer coisa, somos pregadores da palavra. Acima de qualquer coisa, queremos apontar as pessoas a Cristo e a obra perfeita de Cristo na cruz. Quando fomos batizados, representando a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo Jesus, isso foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse nome que nós carregamos. É esse nome que nós propagamos. É esse nome que a gente carrega nos lábios nas nossas conversas. Irmãos, por que a gente vai deixar que outros nomes tomem a primazia do nosso coração? No cenário público, as pessoas são logo taxadas politicamente. Aquilo ali é um fascista, aquilo ali é um bolsominion, aquilo ali é um globalista. O nosso comportamento deveria ser tal que até os nossos inimigos tinham que dizer: aquele ali é um cristão, é um trinitariano, radicalmente crente. Nós deveríamos ter uma postura, acima de qualquer coisa, de propagar o nome que foi selado em nós. O nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nome que a gente quer carregar, é a camisa que a gente quer vestir, é a notícia que a gente quer compartilhar.
Aqui nessa casa, nós servimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Aqui nessa casa, nós serviremos ao Senhor. O Israel pode seguir os deuses que quiser. Querem voltar aos ídolos? Voltem. Eu e minha casa serviremos a Deus. Será que essa é a nossa postura em um tempo tão complexo como o tempo que nós estamos vivendo? Um desafio de politização, onde cosmovisão se transmutou em submissão ideológica e que a igreja tem tido tanta dificuldade para lidar com isso, de forma que praticamente todo esforço atual de viver igreja acaba sendo sujeito a alguma interpretação política específica. Fechar igrejas ou não, protocolos de segurança ou não, tirar a temperatura na entrada da igreja ou não. A cura do coronavírus vai ser o chip do Bill Gates, que vai ser, na verdade, o 666 do anticristo. Todas as questões são questões que passam por respostas políticas, infelizmente. Isso se agrava cada vez mais quando a gente foge dos nossos sensos de unidade. Só um morreu por mim, foi Cristo Jesus. Só um morreu por mim, foi Cristo Jesus. Só um derramou sangue, foi Cristo Jesus. Eu carrego o nome apenas de um no batismo, que é o nome de Cristo Jesus. Cristo não está dividido e ele é um só, ele é o meu e o nosso Cristo Jesus, o mesmo Cristo Jesus que eu carrego, que você carrega. Agora, isso é destruído quando cristãos se enxergam dentro de uma cruzada pelo bem na política e acham que vai ser através da batalha política, das informações políticas, do esforço político, que a gente vai promover o bem no mundo. Quando a gente acredita que o mundo melhor vem, acima de tudo, através de ideologias políticas, a gente está traindo a nossa própria escatologia para abraçar utopias revolucionárias até. Sejam revolucionárias de direita ou de esquerda, por incrível que pareça. Grupos que enxergam o mal em elementos políticos de forma escatológica acabam fugindo dos centros de unidade em Cristo Jesus, onde um irmão usar um método de segurança, um irmão seguir certo protocolo, um irmão seguir ou não isso, aquilo, outro, é ser subserviente à própria força do anticristo, à própria força do mal. Como se fosse possível que cristãos adorassem a besta sem querer, inconscientemente. Em uma leitura estranha de Apocalipse 13, como se você pudesse ser um cristão fiel, que segue a Jesus, que ama a Deus, que adora na igreja, que toma a ceia, que é batizado, que foge do pecado, que se arrepende dos erros, que tem fé em Cristo Jesus. Mas eita, eu tomei a vacina e a vacina era a besta. Eita, eu coloquei aqui um biochip que vai me ajudar com como quer que seja, eu uso o cartão de crédito. Meu Deus, eu segui um protocolo da OMS. Sem querer, me tornei um adorador da besta e segui o 666. Lembra, eu não sei se isso faz parte do tempo de vocês, eu acho que era no Orkut ainda, quando as pessoas colocavam uma girafa no seu perfil como uma brincadeira, um meme, uma pegadinha, algo assim, e algumas pessoas começaram a dizer que, na verdade, colocar a girafa como foto do perfil era o jeito de adorar os anjos maus e tal. E uma coisa que a gente muitas vezes esquece é que não existe adoração sem querer. A adoração é um impulso do coração. A adoração é um impulso real de quem nós somos. É impossível amar a Deus conscientemente e adorar os ídolos de uma forma autômata, de adorar o diabo enquanto adora a Deus, porque você não serve a dois senhores. Se você adora o diabo, conscientemente você vai abandonar Jesus. Não existe como viver uma vida real de fé e adorar ao mal de forma inconsciente ou subconsciente ou sem querer. Grupos que enxergam o mal total em elementos políticos acabam tratando os outros como possíveis vítimas de um tipo de mal que vai convidá-las e levá-las de forma subconsciente. E está todo mundo vivendo uma fé real na Escritura. Mas se eles se submetem a uma ou outra instituição que para você se tornou o mal total, não, ele não segue o mesmo cristianismo que eu. Tratamos Cristo como se ele estivesse dividido. Teorias da conspiração acabam se tornando elementos formativos de fé na vida de muitas pessoas que acabam tendo uma escatologia muito mais baseadas em compreensões culturais e em filmes e em livros sensacionalistas do que numa boa leitura do livro de Daniel, dos sermões de Jesus ou do livro do Apocalipse. Então, deixa eu dar três aplicações rápidas para esse novo período, para a gente caminhar para o nosso encerramento. Eu tenho 3 propostas de respostas para a igreja pós-pandemia. Nesses problemas pós-pandemia.
como eu disse anteriormente, aludindo T.S. Eliot, o que nós muitas vezes chamamos de fim, na verdade é só o começo. Quando não for mais necessário protocolos de segurança, quando chegar uma vacina, quando as coisas estiverem normalizadas, e a gente achar que acabou esse momento, irmãos, se preparem. Nós estamos só começando uma nova fase, de novos problemas, de novas divisões, de novos conflitos, que talvez não sejam tão novos assim, porque eles sempre vêm e vão ao longo da história do mundo, mas que se manifesta agora de um modo novo, próprio a esse tempo que temos vivido. 3 coisas muito simples, nada fora do ABC da fé. Nós precisamos. Primeiro, nós precisamos de mais cosmovisão cristã, de menos ideologia, de mais cosmovisão. Sair do cativeiro cultural e acumular leitura e inteligência. Acumular leitura, abrir os papers, lê-los, aprofundar nossa compreensão, ter cada vez mais intelectuais cristãos guiando os cristãos no caminho da inteligência, cada vez mais pessoas dispostas a sentar numa cadeira e, ao invés de assistir seriado, ler o artigo científico. Mais cristãos se aprofundando de forma inteligente em temas dos mais variados, médicos cristãos, virologistas cristãos, cientistas políticos cristãos, juristas cristãos, se tornaram fundamentais neste momento de pandemia, para que a igreja possa dar uma resposta correta ao que a gente está vivendo. Veja, aqui eu estou evitando dar certas respostas, porque eu não quero que você se prenda ao modo como eu interpreto isso tudo. Eu quero que você concorde comigo de que nós precisamos interpretar de forma correta isso tudo. E isso só vai acontecer com cosmovisão cristã. E cosmovisão cristã, nesse sentido, só vem com estudo, com aprofundamento intelectual. Não para aparecer na internet, não para nos satisfazer em um senso de identidade que nos falta, porque a gente não teve amor dos pais, ou o que quer que seja. Mas para que nós possamos dar respostas corretas às perguntas do nosso tempo. Os sábios de Israel sabiam ler os tempos. É importante que saibamos ler os tempos e pregarmos, sim, sobre o governo, sobre as eleições, sobre virologia, sobre ciência política, sobre manter ou não certos protocolos. Mas, infelizmente, a gente está engatinhando nesses debates ainda, se desgastando ainda em desmascarar fake news, se desgastando ainda a termos PhDs discutindo com fakes, com avatar de anime no Twitter. A gente ainda está se desgastando com o fato de que pastores formados, criando opiniões acerca desse período, estão em pé de igualdade no cenário público com adolescentes do TikTok, com foto de coreano do K-pop no Instagram, e ambos sendo ouvidos de igual para igual. Irmãos, a gente não tem que ouvir de igual para igual. O discurso não tem apenas logos, não é só conteúdo, mas também tem um patos, também tem um ethos. Quem fala, sim, não importa. A gente tem que ouvir os eruditos, os intelectuais, os esforçados, os acadêmicos, aqueles que estão se esforçando cada vez mais por construir conhecimento e informação da igreja para a igreja, que acabe sendo também um conhecimento da igreja para a sociedade. Veja, a gente tem que estudar as ciências seculares por aí, não só para falar delas para a igreja, mas também para falar a partir da igreja para a sociedade. E nós, como igreja, sermos consultados para dar respostas ao problema do coronavírus, para darmos respostas às questões dos artigos científicos, que as pessoas possam dizer, rapaz, melhor procurar um médico crente, esse vai explicar melhor. Melhor procurar um virologista crente, esse lê paper melhor que qualquer um. Melhor procurar um cientista político crente. Eles são livres das paixões políticas e ideológicas. Em segundo lugar, nós precisamos de mais teologia bíblica. Veja, sim, mais teologia. Eu comecei falando de que esses problemas pós-pandemia que têm surgido não são problemas diretamente teológicos, mas uma boa cosmovisão só se constrói de forma profundamente teológica, de forma totalmente teológica. Lemos a nossa Bíblia, lemos a palavra de Deus, lemos tudo aquilo que está posto ao longo da revelação, para que nós possamos, a partir daí, construirmos uma leitura do mundo que não cai nas escatologias seculares, porque lemos Daniel direito, porque lemos Apocalipse direito, porque o sermão profético de Jesus está memorizado na nossa mente, e que nós entendemos as questões do nosso tempo, porque nós temos todo o arcabouço de uma boa teologia bíblica. Precisamos de uma igreja que leia a sua Bíblia de novo, de novo, de novo. Uma igreja interessada em pregação, menos interessada em polêmica,
mais interessada em pregação, em exposição da palavra, em aplicação da fé, para que essas coisas formem quem nós somos e nos levem a um tipo de comportamento que realmente responda a este mundo, não pegando ideias e filosofias seculares e as batizando, mas destruindo todo o palácio intelectual do mundo e dando uma resposta a partir da palavra de Deus. Não a partir de conservadorismo político, não a partir de fundamentalismo político, não a partir dos grupos políticos que os crentes mais se adequam, mas a partir da revelação da Escritura, porque a voz de Deus é que nos guia. Em terceiro lugar, irmãos, e aqui eu já deixei isso bem claro ao longo dessa palestra, nós precisamos de mais Jesus. Não mais das coisas de Jesus, mas mais da pessoa de Jesus. Amá-lo mais acima de qualquer coisa. Falar com ele em oração acima de qualquer coisa. Ouvir a voz dele na palavra acima de qualquer coisa. Porque quando a gente fala muito com Jesus, falar de outras coisas fica menos interessante. Quando a gente ouve muito de Jesus, ouvir muito sobre outras coisas perde tanta graça. Quando a gente tem um bom relacionamento com Jesus, a gente aprende a se relacionar com aqueles que também se relacionam com Jesus, mesmo que eles tenham outros relacionamentos políticos diferentes dos meus. Se nós tivermos mais de Jesus, nós teremos uma igreja que sobrevive aos desafios pós-pandemia. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, porque é Jesus quem a edifica. Irmãos, a gente pode dar murro em ponta de faca, dar com a cabeça na parede, a gente pode até brigar, discutir, ficar de mal como crianças emburradas. No fim das contas, a gente senta na mesma mesa à noite, na mesma ceia, na mesma refeição, com o mesmo Pai de todos, nos abraçando, dando as mãos, e todos fazemos as mesmas orações, em submissão ao mesmo Cristo, ouvindo a mesma palavra, em um só batismo, em uma só fé, em um só povo, porque o muro de separação é derrubado, e há uma unidade que nada nesse mundo pode emular. A unidade política, a unidade nas respostas da virologia, as unidades acerca das questões sobre a pandemia, unidade acerca de respostas eclesiásticas até, nada disso chega aos pés da unidade que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso, partido nenhum pode nos dar. Espero que esses desafios possam ser enfrentados pela igreja e que essas respostas que eu tenho proposto possam nos ajudar, em um tempo como esse, a ter um coração mais aguerrido contra os ídolos desse mundo e mais unido nessa obra perfeita de Cristo Jesus. Quero convidá-los a orar mais uma vez, então o pessoal da UMP vai dar sequência a esse momento. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é a verdade e nos dá respostas para os mais variados conflitos. Que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, que é a verdade, nos ajude. Que a Tua palavra, que é a verdade, nos guie. Que a Tua palavra, que é a verdade, nos dê força para continuar. Que quando esse período chegar ao fim, a gente se prepare para um novo começo. Se nós oramos, no santíssimo nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Nós queremos agradecer a Deus por estarmos chegando ao fim dessa Semana Jovem. Graças a Deus tudo correu bem e nós agradecemos a todos os preletores que participaram com a gente, o pastor Guilherme Amarino, o pastor Alan Porto, o pastor Iago Martins, que estiveram transmitindo as mensagens para nós. Que essas mensagens, elas realmente façam com que nós consigamos olhar para a circunstância, para o nosso cenário atual, de forma bíblica, de forma mais consistente, e assim agradar a Deus com as nossas atitudes. Então, como eu acabei de falar, chegamos ao final dessa Semana Jovem. E eu quero só passar alguns recados para a nossa federação em relação à nossa agenda. Nós tivemos uma agenda, um planejamento para este ano, que infelizmente nós tivemos que alterar algumas coisas devido à pandemia, devido ao nosso cenário. Então, algumas coisas não correram como a gente estava programando. Mas, se caso houver outras programações, a gente estará compartilhando nos grupos e também no Facebook e no Instagram da nossa federação. Então é isso, gente. Fiquem com a graça de Deus e até a próxima.